Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Mariângela, que já está aqui mandando mensagens para a gente. Olá, Boa boa tarde. tarde a todos. Hoje, nosso assunto é bem interessante aqui na live de quarta, é sobre fake news, né? Ou desinformação, como preferirem. E eu tenho o enorme prazer de, mais uma vez, estar com a Kátia Pereira, da Digital House, também com o Fábio Berlinga, que é assessor de imprensa da assessoria de comunicação do Centro Paula Souza. Eu quero agradecer a disponibilidade de vocês e muito boa tarde para vocês. Sejam todos bem-vindos. Eu que agradeço pelo convite, professor. Boa tarde, Jefferson. Obrigada pelo convite novamente para essa live. É sempre muito bom estar aqui no Centro Paula Souza. Hoje a gente já conseguiu resolver um problema de comunicação da semana passada, que era o uso dos comentários aqui, né? Então, vocês podem interagir com a gente, mandando mensagens, né? Perguntas também. Não será possível, como o tempo é curto, são 30 minutos, nem sempre será possível a gente responder a todas as perguntas. Mas dentro do possível a gente vai interagindo com vocês aqui pelo chat, tá bom? E aí, para a gente começar esse bate-papo, eu queria perguntar para quem estudou comunicação, quem estudou jornalismo, né, o Fábio, se existe fake news, se é notícia, pode ser fake, ou então até mesmo se não seria mais adequado usar a palavra desinformação. E aí, Fábio? Boa tarde, professor. Boa tarde a todo mundo que está vendo. Agradeço mais uma vez pelo convite. A gente estava conversando antes, você disse que não gosta de usar essa palavra, prefere desinformação, né? Eu prefiro mentira. Eu acho mais simples, mais direto. É só uma maneira de você mentir no formato jornalístico. Eu acho que até o termo fake news, ele cabe. Eu não gosto porque ele, de certa forma, um pouco ele glamoriza a mentira, né? Mas, né, é uma mentira espalhada em formato de jornalismo, em formato de notícia, né? Isso que é, você embala é engraçado que isso é um recurso utilizado até no cinema. Você vê bem quando você pode assistir qualquer filme vagabundo de super-herói. Quando o roteirista ele quer trazer o espectador para algo que seja verdade dentro da história, para dar credibilidade àquilo, ele coloca aquilo como notícia. É sempre uma repórter na rua cobrindo a tragédia com o avião caindo, o prédio caindo, Godzilla, e a pessoa lá, olha aqui o que está acontecendo, né? Para aquilo dar uma sensação realmente de realidade. As fake news, elas são meio que isso, elas são umas mentiras que são embrulhadas ali no formato jornalístico como se fosse verdade e colocada, né? O IA não é esse formato, talvez ele até seja um pouco novo, mas o fato de você espalhar mentiras, né, não é tão, acho que talvez mais velho que o jornalismo, né? Eu imagino que a mentira seja mais velha que o jornalismo. Mas é isso. Eu acho que quem quiser saber bastante sobre esse assunto, tem um documentário muito bom na Netflix, que se chama, infelizmente não tem nome em português, se chama Get Me Roger Stone. Roger Stone é um sujeito que trabalha com campanha política nos Estados Unidos desde os anos 60, eu imagino, posso estar falando, eu não me lembro direito, mas há muitos anos, e ele é um sujeito muito especialista nisso, né? Eu recomendo, é um documentário que não é muito curto e nem muito complicado de se ver, e eu acho que esclarece bastante sobre o tema. Que legal. E para essa área acadêmica, né, Kátia, como a gente pode perceber e entender nessa trilha digital questões como fake news? Olha que interessante, né? O Fábio estava falando, você disse que esse termo te incomoda, e aí essa ideia, esse termo fake news, porque essas falsas verdades, né? Essas meias verdades,
ou as mentiras são um campo bem vasto, né? O que é verdade, o que não é verdade, do ponto de vista de quem a história está sendo contada, quais aspectos vão ser ressaltados, quais aspectos não serão. Então, a história ela é contada sempre pelo vencedor, quando a gente pensa em termos de história. Então, o que é verdade, o que não é verdade, né? O termo fake news, ele surge lá na outra eleição do Trump, quando ele ganhou da Hillary Clinton, e surgiu naquele contexto, fake news, porque antes era falsas verdades, falsas ideias, eram outros termos. Esse termo ganha força lá. Olha que interessante. E ele ganha força, ele é destacado pelo dicionário Oxford, que elege como a palavra do ano. Olha que interessante, nós estamos em pleno momento de eleições, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Hoje está acontecendo a apuração da votação nos Estados Unidos entre Biden e Trump, vamos ver quem que vai ganhar, e esse termo vem novamente à tona, ele vem forte. Então, a gente tem, olha que interessante, os tribunais eleitorais criaram cartilhas para discutir a questão das fake news. Se a gente observar, a gente que é da educação e que precisa sempre se subsidiar, olha, tem campanha do Tribunal Superior Eleitoral para tratar das fake news. Então, se a gente entrar lá no site deles, a gente vai ver, tem campanhas para elucidar e para dizer o seguinte: vamos olhar adequadamente para a informação. Vamos ser críticos, vamos pensar sobre elas e não vamos divulgar alguma coisa cuja fonte não conhecemos, né? Por quê? Porque isso é crime. Então, hoje tem uma criminalização dessa divulgação falsa de informação. E aí, quando o Fábio fala, né, da mentira, tal, as fake news, e acho que o termo é muito relevante por conta disso, ela tem uma intencionalidade. Ela tem intenção de destruir ou de plantar uma certa ideia que prejudica. E a gente, na educação, tem que pensar muito sobre isso. Ela tem uma intencionalidade muito clara, né? E a gente lá na sala de aula temos que pensar como é que o aluno lida com a informação, como a escola lida com a informação. Eu acho que, acho não, né? Eu acredito, né? Por todas as informações que a gente recebe, tudo aquilo que a gente percebe nas redes sociais, que existe também um comportamento que é propício para a divulgação de notícias falsas, né? De fake news, que é uma mania. Eu acho que depois a gente pode até pensar numa nova conversa com um psicólogo a respeito disso, mas parece que se tornou um vício compartilhar as coisas, né? Sem criticidade, né, Jefferson? Sem criticidade. Sem criticidade alguma. Esse é o grande problema, né? E como desenvolver no aluno, né, essa capacidade crítica? Não só aluno, né? No indivíduo, no sujeito, essa criticidade diante deste mundo digital. Eu quero trazer um conceito, lendo as coisas, né, para me preparar para esta conversa, para essa live, eu fui resgatar um conceito de pós-verdade. Vão sendo criados, né, muitos conceitos. Conceito de pós-verdade. O que seria o conceito de pós-verdade? É olhar para a informação que me interessa, do ponto de vista emocional. Então, é separar o mundo entre aqueles que eu gosto e aqueles que eu não gosto. Aqueles que estão mais próximos do que me interessa e aqueles que estão mais distantes. Isso é um problema grave. E aí a gente na escola, né, nos processos educativos, nós temos que pensar. Primeiramente, eu tenho que identificar a informação. Buscar a fonte dessa informação para entender se ela é real ou se ela é uma criação para ajustar a alguns interesses, né? E eu tenho que combater a desinformação dentro da escola, trabalhando para que a pessoa que lê, a pessoa que se apropria da informação, o nosso aluno ou mesmo o professor, né, que seja crítico. A gente falou disso semana passada, né?
Né? A criticidade é uma coisa que está dentro do universo da cidadania digital. Eu sou cidadão à medida que eu tenho acesso às informações, em que eu compartilho dessas informações, mas que também eu sou crítico em relação a essa informação. Né? Porque se eu só recebo uma informação acriticamente, né, o que eu estou aprendendo com isso dentro da escola? Né? O que isso me interessa? Fábio, você como especialista, né, formado em jornalismo, assessor de imprensa, quais dicas você poderia nos dar, né, dar para os nossos estudantes, para os nossos professores, para combater fake news? Não sei se a palavra é combater, eu acho que para evitar acreditar nelas, né, eu acho que esse conselho vale, inclusive, para qualquer coisa, não só para coisa de fake news. Eu acho que ler bastante e ler coisas de qualidade, eu acho que é recomendável em qualquer, né, professores. Eu acho que você se acostumar a ler notícias nos bons jornais, nos bons sites, nas boas emissoras de TV, né, e às vezes ler mais de um veículo, a mesma notícia em outros veículos, porque os veículos são propriedades de pessoas que têm interesses e cada um quer abordar a mesma notícia, o mesmo fato, né? O mesmo fato pode ser abordado de diversas maneiras. Vou dar um exemplo bem simples. Toda vez que um time grande, vamos colocar o Corinthians, por exemplo, ele joga contra o Atlético Paranaense, né? Na transmissão de São Paulo, o Corinthians perde o jogo. Lá no Paraná, o Atlético que ganha. Entende? Porque eles veio pelo perfil, o que interessa para o paranaense, né? O time de lá, assim como aqui, o Corinthians interessa para cá. Então, ninguém está mentindo, né? Ninguém está dando uma notícia e tal, mas tá noticiando aquilo sob o ponto de vista que interessa para o consumidor dele, porque tem isso, né? Notícia quer caçar clique, às vezes, né? Quer dar um título polêmico, às vezes, para uma notícia que nem é tão polêmica, nem às vezes nem notícia para, sabe, vou caçar um clique aqui, porque isso gera receita de publicidade, as pessoas, essa notícia é bastante lida, então eu vou anunciar lá naquele site, ou naquele jornal, enfim, né? Eu acho que, assim, a gente tem que também... essa coisa da pós-verdade que a professora falou é uma reflexão que se tem que fazer muito com uma certa coragem, com uma certa sinceridade com a gente mesmo, né? Será que eu estou sendo honesto? Eu estou lendo essa notícia de coração aberto, eu estou querendo concordar ou discordar ou achar que é mentira, ou verdade, só porque aquilo ali me agrada ou não, né? Eu estava também pesquisando pós-verdade antes de, né? E a melhor definição que eu encontrei é acreditar naquilo que mais lhe agrada, né? Então, esse que é um problema. Eu acho que a fake news, na verdade, uma coisa importante de dizer também é que fake news não é produzida pelo correligionário de certo político ou pelo torcedor de certo time, não. Fake news é coisa de profissional. É feito por agências de publicidade muito bem pagas para isso, para enganar as pessoas. Tem gente sendo processada por causa disso, sendo chamada à Câmara dos Deputados em Brasília, ainda ofende jornalista, faz piada machista com jornalista, né? É um grande problema isso, é um problema que, assim, eu gostaria muito de dizer assim, a solução é essa, faça isso ou faça aquilo. Eu não tenho, se eu tivesse, eu até vendia, porque também... Não, você ia dar de presente para as pessoas, você não ia vender, não. Até porque esse tipo de solução geralmente é tão genial que ela é muito simples e acaba sendo né? Acaba sendo de graça mesmo. Você sabe que o próprio Facebook está fazendo nesse período de eleições, né? Através do WhatsApp e outras ferramentas, realmente dando a possibilidade das pessoas saberem quantas vezes aquela publicação foi compartilhada. Não é? Eu acho que olhar isso, entender que isso pode ser um conteúdo produzido de forma
inteligível para se tornar um vírus, né, viral, né, é um ponto também para chamar atenção, né? Confirmar, conforme o Fábio, a Kátia comentou, né, em sites que tenha algum tipo de credibilidade, né? Não, eu acho que essa questão de pesquisar, buscar, aprofundar, né, pode combater essa questão dessa era também do extremo, né? Porque eu acabo consumindo aquilo que convém ao meu pensamento, às minhas ideologias, né? Que é o que que é essa questão da pós-verdade, né? E acabamos num mundo bem extremista, né? Ou é ou não é, ou gosta ou não quero saber de você. É muito importante ter o contraditório, né? Ter um outro modo de pensar para a gente poder construir uma terceira possibilidade, porque nesse diálogo, né, na dialética que se constrói o conhecimento. Então, a gente em sala de aula, como que a gente constrói conhecimento? Aí a gente pode buscar as teorias pedagógicas exatamente quando você instabiliza aquilo que você tem. Então, é a desestabilização da sua crença que te ajuda a produzir conhecimento. Então, se eu só tenho coisas iguais, pensamento sem contradição, também não aprendo. Então, é interessante pensar, ou observar, ou se aproximar de outros modos de pensar que são contraditórios ao meu, para que eu construa ou melhores argumentos para o meu próprio pensamento, ou para que eu vá buscar outras possibilidades de pensar. O Fábio trouxe uma referência, né, de um filme, e falando fake news é coisa de profissionais, tal. Eu achei uma reportagem, eu posso até colocar no chat, do Correio Brasiliense. Eles fizeram um especial chamado Fake News, Memórias de Mercenários. A pessoa está pedindo para marcar o filme, eu tinha visto isso também, que o Fábio trouxe. Então, esse filme, essa matéria, né, esse especial do jornal, é bem interessante, eu achei na internet, e ele vai mostrando pessoas profissionais que trabalham produzindo fake news. Isso é bem relevante para a gente pensar, é de fato coisa de profissionais. E aí, nessa busca para pensar esse tema, obviamente, alguns sites citavam o 1984, né? Vocês também devem ter visto. E eu não lembrava, olha que interessante, eu não lembrava disso, do Ministério da Verdade. Eu não me lembrava. A gente apaga, às vezes, algumas cenas, né? E a ideia, o Ministério da Verdade, no livro 1984, que depois se tornou filme, ele é o ato de apagar os acontecimentos e reescrevê-los à luz de uma determinada intenção. Então, as pessoas somem dos jornais, eles apagavam das notícias já publicadas, né? Então, quando a gente fala de fake news, essa ideia, né, do 1984 vem à tona, né, dessa ideia de construção de uma verdade para reforçar uma certa intencionalidade. Então, exato, eu tinha até pensado nesse livro também, porque eu estava justamente vendo um vídeo sobre isso, e aí citou 1974. Exato. Gente, eu peço desculpa para os cachorros. O seu microfone está mudo. Mutou. Vocês estão ouvindo os cachorros da minha mãe? Ah, sim. Está atrapalhando muito, né? Eu estou desligando o microfone por causa disso. O pessoal está gostando, inclusive, até colocaram aqui falando que os cachorros estão gostando do nosso bate-papo. Tá vendo? E eles querem participar. Fábio, você poderia comentar com a gente novamente, ou colocar aqui no chat, qual é o documentário que você indicou, por favor? Eu coloquei o trailer aí no documentário, chama Get Me, Roger Stone. Get Me... Get Me, G-E-T, né? Me, né? Roger Stone é o nome do cara. Perfeito. Roger Stone, de pedra, né? Em inglês. Estou colocando aqui já no chat para o pessoal.
Estão dando até aqui algumas outras dicas, né? Tem olha, tem um livro, é um calhamaço razoável, mas que é muito bom. É muito bom para entender a intencionalidade dos veículos de imprensa brasileiros, para conhecer a quem esses veículos pertencem, sabe? As famílias que são donas desses veículos há muitos anos, né? É um livro que eu não me lembro agora o nome do livro, isso que eu quero indicar e não lembro o nome, mas é um livro que fala sobre a imprensa nos anos Collor. Fala desde antes da eleição até o impeachment. Qual foi o papel de cada veículo de comunicação na eleição e na queda dele? Isso já tem alguém pesquisando lá no Google, já vai colocar no chat para nós. É o Conte, eu não lembro mais o nome do autor. Enfim, Notícias do Planalto, eu acho que é. Legal. Tá. É um livro de umas 700 páginas, é meio... ele não é pesado de ler, porque ele tem um texto muito fluido. O nome do autor é Mário Sérgio Conte, isso mesmo. Tá. O nome é Notícias do Planalto, A Imprensa e Fernando Collor. Show. Perfeito. Vou ler que eu gostei dessa dica. Ele vai dividindo os capítulos, né, com o nome dos veículos, né? E aí ele apresenta como é que surgiu o SBT, como é que surgiu a Globo, o jornal O Globo, a Folha de São Paulo, o Estado, enfim, tudo. É muito, muito interessante. É uma pena que hoje a mídia é muito mais diversa, né? Naquele tempo só tinha rádio, jornal e TV. Hoje, a internet, eu acho que poucas pessoas, não sei se todas essas pessoas sabem que o UOL é da Folha, né? Que o principal portal de notícias do Brasil é da Folha de São Paulo, da mesma família, né? Assim Sim. como o G1. O G1 e a Globo é mais fácil de identificar, né? Sim. A Folha e o UOL nem sempre... Tem muito amigo meu jornalista que às vezes não sabe que... O Júlio César faz uma pergunta aqui que eu achei bem interessante da gente falar, né? Ele colocou aqui, olha, para a gente... Boa tarde, né? O tema é incrível, né? Ele trabalha com manipulação com base na psicologia do consumidor. Legal. E até que ponto isso é danoso para a população, né? Isso infringe os valores éticos e morais da sociedade, né? Então eles nos perguntam, é isso? Eu respondo, é isso? Podemos ser juntos. Pode ser juntos. Pode falar, professora, pode falar. É um bate-papo. No meu entender, certamente. Porque, na verdade, você está manipulando a informação, porque é isso que é interessante a gente lembrar. As fake news, elas têm uma intencionalidade. Ou é de destruir a credibilidade de alguém, ou é forçar uma certa ideia para que ela passe a circular em detrimento de outra. Ela tem uma intencionalidade, né? Ou é convencer algum grupo de pessoas de uma certa ideia. Olha fake news graves. Por exemplo, tem uma disseminação de uma ideia de que vacinas elas acabam produzindo doenças. A quem isso interessa? A gente tem que pensar isso. A quem esse tipo de notícia interessa? E outras, né? Eu estou citando essa aqui, que é mais neutra, né? Mas, isso é gravíssimo, porque com isso a gente sabe que o número de crianças que estão sendo vacinadas diminuiu significativamente. E não é por causa da pandemia, não, já vinha diminuindo no Brasil. E o Brasil sempre foi modelo em termos de vacinação, em massa. Né? Então, tem doenças, o sarampo, por exemplo, está voltando. Era uma doença que estava erradicada. Tem muita informação dando conta de que vacina é prejudicial às crianças. Então, as famílias deixam de vacinar. Olha uma outra notícia tola, mas que repercutiu. Eu sou daqui de São Paulo, eu imagino que tenha pessoas de outros lugares nos assistindo. Mas os shoppings faziam a medição da temperatura, agora que as pessoas conseguem circular um pouco, né? Mas estavam fazendo a medição da temperatura das pessoas pela testa, né? Apontava o termômetro para a testa da gente, fazia a medição. Uma notícia que circulou por WhatsApp, né, por essas redes mais
né, por baixo dos panos, dava conta de que esse apontar desse termômetro digital para a testa fritava os neurônios. Observem que agora mede-se a temperatura pelo pulso e não mais diretamente na testa. Foi em função de fake news. Que não é tão efetivo assim, né? Segundo especialistas. Medir pelo pulso não é tão efetivo quanto pela testa. Mas pensa, o poder de uma informação absurda. Gente, olha o terraplanismo. Sim. Pensa nisso. Isso é super danoso. Então, é muito danoso, né? Além de ser crime. Quando você prejudica uma pessoa, se vocês buscarem, né? Se as pessoas buscarem, tem um site, eu sei que eu estou me estendendo muito, eu vou já encerrar. Tem o Tribunal Regional, o TRE da Bahia. Ele tem lá também as campanhas de fake news. Eu recomendo, vale a pena. Depois eu até ponho esse videozinho aí no chat lá para as pessoas verem, que diz que fake news chegaram a matar pessoas. Então houve um caso, tem vários, né? Não é um só, de uma mulher que foi acusada falsamente de ter sequestrado uma criança. Ela foi linchada por conta disso. Então, são questões muito graves. Então, para nós, dentro da escola, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque uma notícia equivocada que pode circular em torno de um aluno nosso pode produzir coisas gravíssimas para a vida desse aluno. E isso acontece. Tem vários filmes que tratam disso, tem filmes sobre jovens que tratam dessas questões de geração de informação falsa que produz situações gravíssimas com os nossos alunos em sala de aula. Jovens que são acusados de determinadas coisas falsas, coisas inventadas, e o jovem acaba se suicidando. Então, é grave, é muito grave. Não, é realmente muito grave. Tem até todo um trabalho sobre educomunicação, né? O ano passado nós tivemos um fórum aqui no Centro Paula Souza, que nós discutimos essas questões relacionadas à comunicação e educomunicação, né? A importância realmente de educar nossos estudantes para essas novas perspectivas e possibilidades deste mundo digital, né? E assim, a gente está tentando educar-nos e educar os nossos alunos para a realidade do fake news, e aí surge o deepfake, não é? E aí, Fábio, o deepfake, né? Como você percebe isso? Eu não estou familiarizado com esse deepfake, mas tem a ver com aquela deep web, que é aquela camada ilegal da internet ou não? Não, deepfake são usando tecnologias de computação gráfica, inteligência artificial, coloca no rosto das pessoas falas que elas não disseram. Sim, né? Eu já vi uns vídeos engraçados com isso, mas eu imagino que também seja usada para coisa, né? Sim, tem um vídeo icônico, né, sobre deepfake do Barack Obama falando coisas que ele nunca disse. Jamais falaria, né? Exatamente. Nossa, e é engraçado, né? Tem um filme muito ruim de antigamente, do Schwarzenegger. Um filme que se passava no futuro e era um reality show, coisa que naquela época ainda não existia muito. É um filme dos anos 80, inclusive. Olha como, né? Era um reality show onde os caras brigavam até matar o outro, é claro, filme de Schwarzenegger, né? E numa certa hora colocam justamente a cara de um sujeito no corpo do outro para matar, dizer que ele mataram e tal, né? Era exatamente isso, você distorcer facialmente as pessoas. É algo muito preocupante, né, professor? Eu não sei o que dizer, porque assim, as pessoas sempre dizem, a internet é ruim, a rádio é ruim, a TV que dissemina, não sei o quê, sempre foi assim, sempre foi, a imprensa não presta. Isso não é uma conversa de hoje, né? Tem uma velha frase do
em inglês que chama Kill the Messenger, né? O cara recebe uma notícia ruim e ele acha que é culpa do cara que deu a notícia. Né? E o problema, assim, a gente tem um problema, as tecnologias vão chegando e, assim, elas têm, às vezes, maus usos, sabe? E é uma dureza combater esses maus usos absurdamente, é duro, sabe? Por mais que hoje já seja previsto que uma fake news é crime, eu não conheço um caso grave de difamação e de fake news que tenha sido preso. A CPI da fake news no Congresso, sabe, não é algo tão... É algo muito importante, é algo fundamental e que não está todo dia no noticiário, sendo Sim. cobrado. Querido, cadê? Está processando quem? Já processou? Mas é por isso, né? Tem alguém preso? Sabe? Mas é por isso, né, Fábio? Hã? É por isso, né, Fábio? A quem interessa. Exato, por isso que nós, como sociedade civil, nós temos que cuidar, nós, professores, que estamos na escola, trabalhando com os adolescentes, com as crianças, com os jovens, com os adultos, nós temos que, a fonte, ela tem que ser checada. Essa informação, ela tem que ser checada, verificada, para ver se ela é real ou não. Exatamente, em mais de um veículo. Sim. Isso que eu sempre digo, dá trabalho, sabe, não seria mais legal a gente só passar o olho aqui na timeline do áudio e dizer, não, tá tudo certo, tá tudo... Não, a gente tem que ler, tem que comparar, sabe, recebeu pelo WhatsApp, para mim, assim, isso aí não é nem meio de qualquer coisa, isso é para dar recado, para trabalhar, beleza, agora não vá se informar por esse tipo de veículo, né, rede social, me desculpe, sabe, e ainda mais dependendo de quem é a sua bolha, porque todos nós... Entendeu? Porque na minha bolha não aparece fake news. Entendeu? Na minha bolha, quando aparece, já falou, querido, pelo amor de Deus, né? Comigo você vai querer fazer isso? Agora, putz, coitado, eu tenho uns amigos assim que dá até dó. Dá até dó. Pessoas, sabe, eu vim do comércio, né? Trabalhei no comércio durante muitos anos, eu tenho alguns amigos, pessoas queridas, pessoas próximas, que ainda estão nessa vida de acreditar em coisas que vêm pelo WhatsApp. No começo dos anos 2000, eu ainda trabalhava no comércio. O que eu via de gente passar mal cada vez que falavam que o mundo ia acabar, porque era 2000, depois 2002, depois 2012, né? Toda vez ia dar uma data lá que estava previsto não sei aonde que o mundo ia acabar. Teve um amigo meu que passou sério, muito mal mesmo, sabe? O dia amanheceu meio nublado, a gente estava na loja, o moleque começou... Então, é dureza, sabe? As pessoas, às vezes, não têm aparato intelectual para discernir que aquilo não é verdade. Eu acho que, assim, a gente vive uma miséria e uma situação que eu não gosto de dizer que eu não sou otimista, mas eu acho que é bem preocupante. E eu realmente não sei como resolver. A gente está encaminhando já né, nossa proposta são conversas rápidas, de 30 minutos, né? Já até passamos um pouquinho, 3 minutinhos desse bate-papo, e eu queria encaminhar já para as considerações finais, né? Assim, esse bate-papo é uma parceria entre o Centro Paula Souza e a Digital House, né? Sim. Então, por isso que a gente tem sempre a participação de alguém da Digital House aqui conosco, batendo esse papo. E também é uma proposta, essa temporada, né, dessas lives de quarta, a gente discutir essas trilhas digitais e também divulgar o curso Trilha Digital, que é essa parceria entre o Centro Paula Souza e a Digital House, né? Então, se você tiver interesse de desenvolver, divulgue para os seus alunos, né, também o curso, né, e faça, né, também professores, o curso em parceria com a Digital House. Então, para as considerações finais, Kátia. Então, o Jefferson acabou de divulgar nossa trilha digital,
em parceria com o Centro Paula Souza. Para combater as fake news, nós precisamos de conhecimento. E a trilha digital que a gente convida você, professor, você, professora, você, aluno, você, aluna, para fazer, ela tem essa intenção, em esclarecer temas relevantes para a cultura digital. E uma das perguntas que está lá, uma das questões, é exatamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, a gente convida vocês a fazerem, para conhecer isso. Certificações, quem quiser certificado, o Jefferson já colocou aí o formulário e a gente envia para vocês. Obrigada, Jefferson. Obrigada, Fábio. Fábio, considerações? Bom, agradeço mais uma vez o convite, né, professor? E para os alunos eu tenho a dizer que confiem nos professores, porque eu acho que essa solução está muito mais na mão do professor do que do jornalista e das redes de comunicação, que nem sempre tem muito interesse em combater isso, né? Mas é isso. Uma coisa que a gente esqueceu de dizer, existem agências de checagem de fake news, tá? Agências que chegam e falam, ó, isso aqui é mentira, é verdade, isso aqui não é, isso aqui é uma meia-verdade, né? E é isso, obrigado. Quero agradecer imensamente, então, a você, Kátia, né, e a Digital House por essa parceria, ao Fábio e toda a assessoria de comunicação do Centro Paula Souza por todo o apoio que vocês nos dão, tanto na divulgação das lives, dos nossos cursos, mas também, sobretudo, sobre esses conhecimentos sobre comunicação, tá? E agradecer a um monte de gente que está conectado aqui com a gente, pessoal de Pedro, da ETEC, deputado Ari de Camargo Pedroso, tem de Mojimirim, tem de Osasco, Itaquaquecetuba, Serrana, Adamantina. Quer dizer, é uma quantidade aqui. Eu até vou parar um pouco de falar todos os lugares, porque pode ser que eu cometa o deslize de não comentar alguém e o pessoal vai ficar chateado comigo, né? Mas nós temos aqui, olha, de muitos lugares, do Tatuapé, de Augustina, Araras. Então, a todos vocês, nossa gratidão por participar. Se vocês quiserem certificação, né? A Digital House está dando essa possibilidade. Então, está aí na tela de vocês um link para certificação. Coloquei também no chat, se caso vocês assim desejarem. Semana que vem, qual é o tema que nós vamos conversar, Kátia? Semana que vem nós vamos falar de gamificação, não é isso? Exatamente. Então, vamos falar de games. Vamos falar sobre jogos digitais. Eu sou professor de jogos digitais, estou feliz da vida por esse bate-papo sobre gamificação. E até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.